Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença dos vereadores, das vereadoras, da imprensa, dos servidores desta casa, o presidente do sindicato, Tafarel. Enfim, e desde já que gostaria de convidar então a vereadora Denise para que vá até a tribuna fazer o juramento e daí, após o seu juramento, fazer o termo de posse de compromisso que tem que ser assinado. Tenha a bondade. Prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica do Município de Concórdia e o Regimento Interno da Câmara Municipal, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste município. Muito bem, então, Vossa Excelência puder vir até a frente da mesa para nós assinarmos então o termo de posse. Está empossado. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 108 do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa, da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da reunião ordinária do dia 7 do mês de abril de 2014. Às 18 horas do dia 7 de abril de 2014, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 27 do mês de março de 2014. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar 5/2014, projeto de lei 25/2014, de autoria do vereador Leocídio Domingos Anela, projeto de lei 29/2014. Proposições recebidas. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedidos de informação 10, 11, 12, 13, 14 e 15/2014. De autoria da vereadora Marilene Fiamete Stuani, pedindo informação 16/2014. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, pedido de informação 17/2014. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento 30/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, requerimento 32/2014. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicação 107/2014. De autoria do vereador Vilmarco Maceto, indicação 108/2014. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação 109/2014. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicação 110/2014. De autoria do vereador Mauro Mendes, indicações 111 e 112/2014. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informações 10, 11, 12, 13, 14 e 15/2014. Aprovados por unanimidade de votos sem discussão. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, pedindo informação 16 e indicação 109/2014. Em discussão, usou a palavra a autora da proposição. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, pedido de informação 17/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento 30/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Edilson Massoco, requerimento 32/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicação 107/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Vilmarco Maceto, indicação 108, 113 e 114/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foram aprovados por unanimidade de votos. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicação 110/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. E de autoria do vereador Mauro Mendes, indicações 111 e 112/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos.
Pequeno expediente, houve os pronunciamentos dos vereadores Mauro Mendes, Arlan Gugliani, Edilson Massoco, Evandro Pegoraro, Fábio Ferri e Gilberto Romani. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. De autoria dos vereadores Arlan Gugliani, Evandro Pegoraro e Vilmar Comaceto. Projeto de lei 16/2014. Em discussão, usa a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente, houve os pronunciamentos dos vereadores Vilmar Comaceto, Fábio Luiz Ferri, Edilson Massoco e Arlan Gugliani. Esgotada a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, dia 8 do mês de abril, desse mesmo local, às 18 horas, e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da reunião ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da reunião ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências, dos projetos recebidos e da matéria do expediente. Ofício 9/2014, do coordenador e ordenador de despesas, Lauri Garbosa, que encaminha esta casa, então, prestação de contas relativas ao Fundo Municipal de Assistência Social. Da mesma forma, assinado pelo Lauri Garbosa, prestação de contas relativa a março de 2014, do Fundo Municipal de Infância e Adolescência de Concórdia. Também ofício 1/2014, dos vereadores Vilmar Comaceto e Fábio Luiz Ferri e Evandro Pegoraro, onde eles encaminham, então, os vereadores que assentam nessa casa, coordenados pela mobilização pró-instalação do campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, que se subscrevem, vem perante Vossa Excelência encaminhar o relatório das ações da referida comissão em seu primeiro ano de atuação. Então, todas as atuações do relatório está à disposição dos vereadores. Projetos recebidos: projeto de lei 6/2014 do Poder Executivo, que revoga o inciso 2º do artigo 11 da Lei Complementar número 621, de 16 de fevereiro de 2012, e alterações, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, institui o Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, e o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECOM, a Comissão Permanente de Normatização do Fundo Municipal. Projeto de lei complementar 7/2014 do Poder Executivo dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações, o pagamento do auxílio alimentação, a concessão de abono e da cesta alimentação e fixa a tabela de vencimentos e dá outras providências. Projeto de lei 26/2014 do Poder Executivo dispõe sobre a baixa de dívida ativa e remissão de créditos tributários. Projeto de lei 27/2014 do Poder Executivo dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal. Projeto de lei 30/2014 do Poder Executivo autoriza o município a aderir ao programa Mais Médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil e dá outras providências. Projeto de lei 32/2014, do vereador Leocir Domingos Anella, denomina via pública no loteamento Parque da Colina, do bairro Parque de Exposições, de rua Célio de Omar Klein. Proposições recebidas: pedido de informação 18/2014, do vereador Fábio Luiz Ferri, solicita informações referentes ao relatório anual das atividades desenvolvidas pelos membros do Conselho de Educação de Concórdia no ano de 2013, encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores através do ofício 3/2014. Pedindo informação 19/2014, do vereador Fábio Luiz Ferri, solicita cópia do projeto referente à construção do CEMEI do bairro Imigrantes. Indicação 115/2014, da vereadora Marilane Fiametti Stuani, sugere que sejam efetuadas a revitalização do asfalto, como também o estudo para colocar um redutor de velocidade tipo lombada física e sinalização na rua Alemanha. Indicação 116/2014, do vereador Vilmar Comaceto, sugere que seja instalado um abrigo para passageiros na rua Anita Garibaldi, número 1298, junto à entrada da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, pedidos de informação 18 e 19/2014. Está em discussão e votação os pedidos de informação 18 e 19 da autoria do vereador Fábio Luiz Ferri.
Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os pedidos de informações 18 e 19 estão aprovados. Indicação 115/2014, da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Está em discussão e votação a indicação 115 de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 115 está aprovada. Indicação 116/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Está em discussão e votação a indicação 116 de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 116 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Languliane. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também minha saudação a toda a imprensa, ao Tafarel, também a Zilda, que aqui se encontra, todos os presentes aqui do sindicato, o professor também que está nos acompanhando aqui, e demais pessoas que estão nos acompanhando nas suas residências através da internet. Mas quero rapidamente, então, abordar alguns assuntos que julgo extremamente importantes. Primeiramente, já que trouxe esse assunto há uns dias atrás na tribuna, colocar que estamos continuando nessa batalha, que é a questão do Silveirão. Sabemos que necessita-se de melhorias, e é uma discussão que tem se tomado já de muito tempo. Essa discussão do Silveirão já vem desde 2005. Quem acompanha a questão das melhorias, depois em 2010 foi apresentado um projeto do novo Silveirão, que foi apresentado pela SDR, e desde 2013, junto com o vereador Romani, apresentamos essa proposição para que pudesse haver a revitalização ou a construção do novo Silveirão, e em 2014 retornamos a esse assunto, uma vez que agora o assunto que nos preocupa é que a pessoa que mantinha o ginásio aberto no período noturno para as atividades físicas, para os treinamentos, não o faz mais porque não houve mais o pagamento por parte deles. Sabemos que é uma questão um tanto delicada, porque hoje ele faz parte de uma escola, então há aquela dúvida se seria uma responsabilidade da SDR ou até mesmo da APP da escola. E queremos colaborar com essa questão, por isso que fizemos essa proposição que foi aprovada nesta casa. Sabemos que a Secretaria Regional está buscando alternativas para que possa sanar esse problema, e através da imprensa que fez a cobertura na última semana, acompanhamos que eles estão tentando achar uma forma, até se discutiu de repente a possibilidade da empresa terceirizada que tem junto à SDR que possa fazer esse atendimento. Destacamos também que na última semana o deputado Sareta apresentou proposição semelhante à nossa na Assembleia Legislativa, com o intuito que possamos então agilizar as reformas, mas mais importante ainda agora é manter o ginásio aberto no período noturno, não só para as pessoas que utilizam, mas as empresas, a comunidade em geral que utiliza daquele espaço, e sabemos que é extremamente importante. Relatamos também, hoje então iniciou a primeira reunião do orçamento participativo na comunidade de 13 de outubro, uma reunião bastante importante, com a presença de mais de 100 moradores das comunidades de 13 de outubro, de Linha Gorete e também de Saltinho, onde foi eleito os seus delegados e os seus representantes, para que possam então fazer as reivindicações justas daquelas 3 comunidades, e sabemos como é importante essa ferramenta que dá a oportunidade à comunidade de elencar suas prioridades e ver o recurso público ser aplicado em suas comunidades. Então, com certeza, o orçamento permanece nas próximas reuniões aí essa semana e semana que vem. Convidamos todos os vereadores, demais pessoas de imprensa que possam estar participando, e sabemos aí da importância que tem o orçamento participativo na comunidade. E por fim, rapidamente, para não me alongar também, fiz a fala ontem aqui de 2 projetos importantes que entraram na casa de hoje, né? Não que os outros não sejam também, mas faço um destaque especial, que é o reajuste do servidor, e aqui na presença do Tafarel, né, e dos seus
colegas de sindicato, né? Entendemos que houve um trabalho importante, queremos parabenizar todo o sindicato, toda a comissão, né? Junto com o Tyson também, que faz parte da comissão de negociação do sindicato, e houve então a aprovação na Assembleia dos Servidores, que aconteceu na última semana, e nesse sentido o projeto chegou a estar na casa no dia de hoje. Os pareceres estão sendo assinados, né? Se houver a possibilidade e o entendimento, né, de podermos votar ainda essa semana, é extremamente importante, até para que a folha fique pronta e que há tempo hábil de estarmos, então, encaminhando essa questão do reajuste aos servidores. E outro projeto importantíssimo é os Mais Médicos, como expliquei ontem, como vai ser a sistemática do projeto em Concórdia. São 5 médicos que estão vindo a Concórdia, eles estarão chegando no dia 17, e por isso também da importância da gente poder, de repente, estar votando esse projeto, uma vez que o município compete ao município, então, custear as despesas de alimentação e hospedagem desses médicos, né, e porque o pagamento deles vem através da parceria do governo federal. Então, a gente pede aí encarecidamente o apoio dos senhores vereadores, que possamos, então, votar ambos os projetos nessa semana. Obrigado. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Mauro Mendes. Presidente, demais vereadores, vereadoras, agradecendo a ilustre plateia que democraticamente nos assiste e, acima de tudo, memorar esse momento onde toda a tônica da política é latente nesse universo tão discrepante que é a nossa realidade, mas graças ao equilíbrio, à sensatez e à dignidade humana a gente consegue impor algum relativo equilíbrio no processo. Eu venho à tribuna, e aliás não é do meu hábito trazer fotos, né, mas para não fugir à regra, eu me obrigo a mostrar uma aqui em função desse grave problema que assola ali aquela travessa ali que desce para Pastecolândia. Então está mais ou menos desse jeito aqui o acostamento. Obrigado aí ao nosso amigo Comaceto, que dentro das suas dúvidas sempre traz uma foto, então eu gostaria que se tornasse público esse problema e que o nosso ilustre líder do governo levasse essa informação aí para o setor de obras, para que a gente possa regularizar essa situação aqui que está comprometendo as vagas de estacionamento e gerando um conflito ali para todas aquelas pessoas. Então já é recorrente esse problema, então esperamos aí que urgentemente seja tomada essa solução para beneficiar aquele prédio, enfim, aquela entrada ali que fatalmente as vagas são comprometidas pela péssima qualidade do asfalto aqui. Na ciência de ser atendido, agradeço. Obrigado, era isso. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, assessores, nos prestigiam, vereadoras, novamente cumprimentar Denise também, que assumiu para mais um mês, e sucesso nessa empreitada também. Mas cumprimentar aqui de forma especial também a direção do Sindicato dos Servidores Públicos, nome do Tafarel, da Zilda, do Tyson, e que foi uma negociação, realmente tiveram êxito. Então, quando você chega num acordo é importante, né? Então, o projeto está tramitando e nós também da comissão estamos fazendo todos os esforços para que a coisa ande e que se consiga votar, então, amanhã esse projeto que é importante, a família do governo aqui comentou, Arlan, para que agilize os trabalhos para já ter o reajuste nesse mês. Mas sempre salientar a importância que é a negociação, ter a mesa de negociação, onde que as comissões se reúnem, e quando você chega num acordo que a Assembleia aprova de uma forma quase unânime, um acordo, isso é importante. Então, parabéns por este trabalho. E nós também tivemos, hoje, participando, então, dessa primeira reunião do orçamento participativo, onde nós tivemos a participação aqui também, havia o Arlan, né, nós estávamos lá, Romane, Dejalma, Comaceto, também a Marilane esteve presente. Então, dizer que foi uma primeira reunião realmente bastante prestigiada pelos moradores. Isto mostra a credibilidade do orçamento participativo em nosso município, e isso é o início de uma caminhada. Tem mais 46 reuniões, 25 na área urbana e 22 no interior. As do interior sempre às 13h30, melhor dizendo. Então, realmente, além disso, são audiências públicas, né? A própria
A própria lei da responsabilidade fiscal orienta a fazer essas audiências públicas, a própria Constituição também trabalha com isso. Então, realmente importante, e esse trabalho da administração, esse programa que é lei hoje, realmente mostra a sua credibilidade. Mas outro assunto que nós aprovamos ontem, o requerimento, e também o Sareta fez na Assembleia Legislativa, pedido também à Secretaria de Saúde no Estado, foi nessa questão das cirurgias ortopédicas. Então, salientar aqui que também o deputado Sareta, na Assembleia Legislativa, encaminhou este pedido também em forma da Assembleia, e isso reforça esse pedido que também foi aprovado por esta Casa Legislativa. Mas também um rápido comentário a respeito dos... Nós sabemos que a Casan está fazendo todos os esforços para fazer a licitação também da questão de todos os buracos da nossa cidade. São bastantes, a informação que você tem que são acima de 500 buracos já na nossa cidade, que está em processo de licitação, então que isso ocorra o mais rápido possível, porque realmente existe bastante, a nossa cidade tem bastante buracos feitos pelos concertos da Casan, então realmente isso traz transtornos aos moradores que utilizam as vias públicas, e realmente quanto mais se acelera esse processo, a Prefeitura já iniciou ainda alguns concertos de forma emergencial em algumas vias, mas realmente se aguarda então essa licitação, que foi assumido também pelo diretor Galina, que agora é o presidente da estatal, né, assumiu a gerência no Estado, e realmente essa licitação é importante porque assume esse serviço e também libera a equipe da Prefeitura para fazer também os serviços nos bairros, que é importante no nosso município. Então, aqui pedir agilidade à equipe da Casan, sabemos que estão comprometidos, conversei com o Faria na semana passada, mas sempre vale aqui o reforço da Câmara, no sentido de que realmente essa licitação ocorra e que serviços sejam feitos então por uma empresa terceirizada, e que nós tenhamos então as nossas vias restabelecidas no nosso município. Era isso, senhor presidente, obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra do Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento os funcionários dessa casa, Tafarel, e os mais membros do sindicato, cumprimento a imprensa que se faz presente, cumprimento também a Tata, suplente de vereadora do PSD, né, também se faz aqui presente, e pedir para o Mendes aí que daqui a pouco abre uma vaga para suplente, está assumindo também, né, Mauro? Mas, senhor presidente, o que me leva até essa tribuna é falar, e isso a gente deve estar sempre atento, em relação aos suinocultores, onde que tiveram, o suíno teve um aumento mais de 10 centavos, e falando um pouco aquilo que diz o presidente da CCS, cautela nesse momento aos criadores. Não tem que se empolgar porque deu 10 centavos no aumento, porque a gente sabe que oferta e procura é que controla o mercado também. Então, pedir aos agricultores que têm paciência, cautela, esperar. Eu sempre digo, é melhor trabalhar com 50 matrizes com lucro que com 100 com prejuízo. Então, acho que vale a pena ressaltar também isso. Mas outro assunto que me leva a essa tribuna, presidente, demais vereadores, e eu acho que é uma luta que nós devíamos nos engajar todos juntos, que se refere à questão da reserva legal. Todos nós sabemos que teve um período que a lei ela permitia abaixo de 2 módulos, não precisava mais a reserva legal, e agora voltou, que todo agricultor tem que fazer a reserva legal. E não tem que fugir disso, porque todo agricultor depende e precisa de documentos para se encaminhar um financiamento, tirar uma licença, e a primeira coisa que você pede no cartório é se tem a reserva legal.
A gente concorda com isso, acho que tem que preservar, mas tem uma lei que diz que a reserva legal ela pode estar dentro da faixa da APP, que é a preservação permanente. E tem uma parte dos agricultores, e eu me refiro a esses agricultores que foram atingidos pela barragem, estou me referindo à barragem de Itá, que esses agricultores, na época, tinham uma equipe de técnico por parte das empresas que chegavam na propriedade deles, se ele tinha 15 hectares, eles diziam, se ia atingir desses 15 hectares, ia atingir 5, eles diziam o seguinte: a tua propriedade vai continuar viável, portanto, nós vamos indenizar, só que vai atingir, você vai ficar com o resto da área. O que esse agricultor fez? Ele recebeu 5 hectares, continuou morando na área dos 10 hectares, e depois que o lago já estava cheio, veio a discussão dos mais 70 metros. Além dos 30, que a empresa indenizou, que é intocável, é a APP, mais 70 metros por uso restrito. E esses usos restritos diz que nessa área não pode se produzir, não pode ter atividades poluentes. Que quer dizer o que? Não pode ter varia, estábulo, nem chiqueiro, nem aviário, nem casa. Só pode ser utilizados como plantio de frutas e folhas. Aí o agricultor perdeu mais uma parte de terra e ficou exprimido. Agora com mais 20% de reserva legal. Aí, como é que fica a situação desse agricultor? Praticamente a propriedade dele se inviabilizou. E ninguém defendeu e ninguém vê esse problema. Porque, das vezes, ele está lá sofrendo calado e não encontra alguém que possa fazer frente para chegar e dizer, vamos tentar te ajudar. Mas como a lei diz que pode ser utilizado os 20% na APP, que é a reserva legal, aquela faixa dos 30 metros, portanto, é a APP, a reserva legal, pode ser utilizado. Só que você vai no cartório e o cartório não aceita. Então, provavelmente, presidente, na próxima semana, aliás, na outra semana, peço mais um minuto. Esse é até bom. Eu vou estar fazendo um requerimento solicitando a presença aqui nessa casa do proprietário do cartório, até para explicar essa situação, porque a gente entende que poderia ser assim. Mas chega na hora lá, não pode. Se a lei é clara que a área da PP pode ser utilizada nos 20% para reserva legal, a faixa dos 30 metros na beira do lago, e como tem que ser preservado, eu acho que pode ser utilizado. Portanto, eu acho que alguém deve dar explicação em relação a isso. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, imprensa, Tafarel, Sindicato dos Servidores Públicos, nossos cumprimentos, Estevão, em seu nome, os demais cidadãos e cidadãs presentes, suplente de vereador Atatá também, nossa saudação. Senhor presidente, utilizo dessa tribuna, nesse espaço, até porque vários assuntos têm sido levantados aqui e não poderíamos deixar de nos pronunciar aqui. Primeiramente, com relação ao assunto levantado aqui pelo vereador Arlan e por outros vereadores também, essa problemática do Silveirão, eu acho que esta casa poderia, quem sabe em conjunto, fazer um encaminhamento e solicitando para que o Estado, através de quem de direito possa intervir e liberar para uso da comunidade, como vinha sendo anteriormente, até porque muitas pessoas têm nos procurado nesse sentido. Então, eu acho que esta casa poderia, de forma conjunta, fazer um encaminhamento nesse sentido.
Mas também aproveitando esse momento aqui, até porque Sua Excelência, o vereador Romani, tem falado bastante da agricultura, e realmente essa é uma preocupação que nós também temos trazido, e com relação principalmente aos licenciamentos ambientais. Nós nos pronunciamos aqui, inclusive, de que, em determinado momento, uma das bandeiras do deputado federal Valdir Colato, e ele veio à imprensa e divulgou de que não era necessário a averbação da reserva legal, e nós tivemos aí a publicação da lei, que realmente desobriga, mas os proprietários apenas têm que realizar um cadastro, tá? E não a reserva legal. Nesse sentido, eu pediria aqui ao líder do governo, e olhando no enfoque da nossa agricultura, até porque, por ocasião da aprovação do orçamento, nós destinamos para a agricultura, líder do governo Arlan, mais de R$1 milhão, e eu entendo que o município pode sim contribuir um pouco mais com os nossos agricultores, especialmente nessas questões dos licenciamentos, e eu acho que nós teremos daqui uns dias também uma audiência pública, presidente, se não estou equivocado, para tratar das questões dos licenciamentos ambientais, em que o município possa colocar à disposição, através do Fundema, para que se proceda esses licenciamentos como um auxílio aos agricultores, esses licenciamentos, essas licenças ambientais de pequeno impacto ambiental. Eu acho que existem profissionais alocados nessa secretaria e junto à Secretaria da Agricultura também, que poderiam auxiliar nesse serviço e o município contribuir desta forma com os nossos agricultores. Bem como também gostaria aqui, líder do governo, que levasse ao prefeito, como uma reivindicação, eu poderia fazê-la aqui como uma indicação, mas enfim, com relação à concessão de horas máquinas aos nossos agricultores. Eu entendo que 2 horas máquinas, que é o que está sendo concedido hoje, é muito pouco para uma propriedade, se você for analisar para a melhoria da propriedade, da infraestrutura. Agora é o momento o pessoal está fazendo a silagem, então, para quem tem bovinocultura de leite, se você for lá com 2 horas, você faz muito pouco numa propriedade. E nós temos agricultores que têm 30, 40 animais e que produzem, e eu acho que nós precisaríamos realmente rever essa questão, líder do governo, e que se pudéssemos conceder aí, quem sabe, ao invés de 2, umas 4 horas, máquina gratuita aos nossos agricultores, de uma forma em geral, para a melhoria das suas propriedades e auxiliar também na questão da produção dos seus insumos, alimentos para os seus animais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto de lei 16/2014, de autoria dos vereadores Arlan Guliani, Evandro Pegoraro e Vilmar Comaceto, que institui o Novembro Azul no município de Concórdia. Está em discussão e votação o projeto de lei número 16, de autoria dos vereadores Arlan Guliani, Evandro Pegoraro e Vilmar Comaceto. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei número 16 está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, saúdo também Tafarel, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, juntamente com a Zilda e o Taisso, que representam aqui o sindicato, a suplente vereadora Tatá também, ao ator e servidor público municipal, Cleocir Sulenta também, em seus nomes, saúde todas as demais pessoas que prestigiam esta sessão, como também os internautas que nos acompanham. Minha primeira manifestação, senhor presidente e demais colegas, é fazer um breve relato da nossa participação num evento que ocorreu em Curitiba, que foi um evento promovido pela Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, onde reuniram-se cerca de 200 vereadores de todo o Brasil, e nós tivemos, a pedido do presidente da AVALC, Zanella,
representando essa instituição, acompanhando essa atividade, e uma das predisposições e posições desta frente é de que a reforma urbana, mais especificamente a política urbana, deve ser integrada às chamadas outras políticas públicas e especialmente também as políticas públicas do meio rural, haja visto que uma das razões do inchamento de muitas das cidades hoje é devido, claro, ao fenômeno do êxodo rural, não por culpa do agricultor, mas por culpa de políticas públicas e uma política de desenvolvimento que tem ocorrido desde 1964, após o golpe militar, onde se sufocou uma política de reforma urbana que estava em andamento pelo presidente João Goulart, e que a partir deste sufocamento não se teve mais uma política urbana de desenvolvimento, e sim houve uma política deliberada de inchamento das cidades e que trouxe como consequência um processo de urbanização desordenado, com o chamado inchamento das cidades e com os grandes problemas de toda a ordem que nós observamos hoje nas cidades. Os temas que esse evento tem discutido e que depois vamos propor que aqui a nossa região também ocorra, são os programas Minha Casa Minha Vida, mobilidade urbana, acessibilidade, plano diretor, no sentido de, através desses debates, apresentar o que é que realmente o vereador e as câmaras de vereadores podem fazer ou podem atuar no sentido de influir nesse processo de decisão. A outra questão debatida e que hoje merece uma atenção muito grande, não só dos poderes públicos municipais, mas também dos vereadores, é a questão da reforma tributária, a questão do chamado Pacto Federativo, porque isso também afeta a busca ou a oferta de recursos para a execução de uma política urbana condizente. Hoje, os grandes desafios é exatamente a briga pelo aumento de 2% do Fundo de Participação dos Municípios, que é uma reivindicação antiga já dos prefeitos principalmente, mas que os vereadores também têm que se somar nessa reivindicação, porque certamente com o aumento da arrecadação dos municípios, muitos dos problemas que hoje enfrentamos e muitas das demandas que hoje não podem ser atendidas pelas administrações municipais, poderão, a partir desse aumento da receita, serem atendidas. E a outra reivindicação também da frente é a não aprovação, ou a indicação de não aprovação de projetos, principalmente no Congresso Nacional, projetos que criam novas atribuições aos municípios, desde que não ocorra o repasse continuado dos recursos, a garantia dos repasses, porque tem sido muito de praxe, tanto do governo federal e dos governos estaduais, o repasse de atribuições aos municípios, compromissos que ocorrem via convênios, mas que num primeiro momento há o aporte de recursos, depois simplesmente há a cessação dos repasses, mas o compromisso continua sendo dos municípios, sem o aporte necessário dos recursos. Pois bem, senhor presidente e demais colegas, então, para discutir esses assuntos aqui na região, a Frente Nacional dos Vereadores pela Reforma Urbana coloca, então, à disposição tanto da AVALC como das demais associações de vereadores aqui do Oeste Catarinense, a sua equipe, para contribuir, e passo essa informação aqui ao presidente da AVALC, o vereador Zanella, numa promoção, quem sabe, de uma capacitação, de um evento, de um seminário, de uma oficina, para trazer esses debates e clarear um pouco mais como é que os vereadores podem, de alguma forma, contribuir nesse processo de discussão desses temas que foram levantados e que todos eles contribuem para melhorar a vida das cidades, principalmente no sentido de capacitação e de mobilização dos vereadores para esse debate. Por quê? Porque é nos municípios que, de fato, as coisas acontecem e o vereador hoje é o agente político que está mais próximo do cidadão e o que mais recebe críticas no sentido e cobranças para que as coisas aconteçam na sua cidade e no seu município.
e certamente é o que mais poderão também contribuir para esse debate. Então fica a sugestão, presidente Zanella, para que possamos, quem sabe, num futuro não muito distante, promover esse tipo de evento, e a Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana está à disposição para dar essa contribuição. O segundo tema que trago já foi lido pelo secretário da mesa diretora, é o relatório de ações que estamos apresentando da Comissão de Representação e de Mobilização pró-instalação de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui em Concórdia. Comissão essa criada por uma resolução desta Casa no dia 12 de abril de 2013, que completa agora no dia 12, então, um ano de atividades, e nos sentimos, então, até no sentido de cumprir com os objetivos que a comissão para a qual foi criada, que além de contribuir para o processo de mobilização que já estava em curso e está em curso ainda, e isso já é de longa data, também um dos objetivos é prestar contas das suas atividades. Dentro dessa trajetória que podemos aqui destacar, das várias ações que essa comissão, de alguma forma, desempenhou, cabe ressaltar algumas. Primeiro, a primeira reunião que aconteceu aqui mesmo nesse plenário, nesta casa, onde se reuniu mais de 20 entidades representativas de Concórdia da região, que aqui, juntamente com os vereadores que compõem a comissão, propuseram uma série de atividades, e que essas atividades, então, foram desenvolvidas, com destaque para a mobilização que a Câmara de Vereadores fez junto à Expo 2013, inclusive colocando essa discussão nos vários estandes das instituições que também faziam parte da comissão, a coleta de 3.500 assinaturas num breve espaço de tempo, não só de Concórdia como da região, a mobilização que ocorreu nas escolas municipais que, de alguma forma, têm ensino, ou alunos do ensino médio, que é o público mais interessado, com a Fronteira Sul a curto prazo, a conquista, e eu acho e creio que isso foi fruto da existência da comissão, de mais uma vaga representando a Câmara de Vereadores na comissão de implantação da Fronteira Sul, criada pela própria universidade no dia 5/11 de 2013. Ação que culminou com a ida, então, de 3 vereadores a Brasília, esse que vos fala, juntamente com o presidente, senhor Rogério Pacheco, e o secretário desta casa também, vereador Alain Giuliani, e que tiveram, juntamente com a comissão lá presente, essa audiência, então, com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, onde houve, então, o compromisso de instalação da Fronteira Sul. Portanto, hoje a Fronteira Sul é uma realidade, é claro que isso é um esforço coletivo de todos, mas temos que ter a certeza de que a Câmara de Vereadores tem dado a sua contribuição, já estava dando, mas houve um reforço nesse processo, através de uma comissão formalizada, e a nossa avaliação é de que, com esse ato, a Câmara de Vereadores se sentiu e se sente muito mais valorizada no sentido de fortalecer a sua autonomia. A Fronteira Sul certamente será um marco divisor no processo de desenvolvimento dessa cidade de Concórdia, como de toda a região, porque é uma universidade federal, pública, gratuita, de qualidade, e que certamente pelos cursos que irá oferecer, será fundamental para, inclusive, fortalecer a criação de novas matérias de produção, além da agropecuária, gerando com isso maior sustentabilidade econômica, social de nossa região. E quem ganha com isso é a população. E é claro que aqui a comissão vai permanecer ativa, ela não se encerra aqui, mas sim vai continuar atuante até a concretização da universidade. Não estivemos na última reunião, mas sabemos de que o próprio reitor declarou de que ainda em 2014 iniciam-se as obras. Claro que o município agora está buscando um terreno adequado para essa localização, e declarou também que o início das atividades da Fronteira Sul será em 2015. Portanto, quem sai ganhando com isso é a população, e eu quero aqui, como presidente dessa comissão, agradecer a colaboração de todos os colegas que, independente da sua posição partidária, atuaram para que juntos pudéssemos desenvolver as atividades que estão aqui nesse relatório, senhor presidente,
e agradeço também o apoio da mesa diretora, que não mediu esforços para sempre contribuir nesse processo também. A todos nós, muito obrigado. E é claro que, como eu coloquei antes, as atividades da comissão continuam, como também a administração municipal continua imbuída do propósito de garantir todas as demandas que são muito grandes para a instalação de uma universidade desse porte. Como também os deputados Nildir Sareta, Pedro Kizai e outros deputados em nível federal que têm buscado dar a sua contribuição. E a Câmara de Vereadores certamente tem participação nisso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Do grande expediente, desculpa. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, antes de encerrar a sessão, eu quero agradecer a presença de todos. Imprensa, está aqui os representantes do sindicato, Tafarel, a Zilda, Tyson, a Tatá, também suplente de vereadora, a imprensa toda, servidores desta casa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a qual eu encerro essa presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, nesse mesmo local, no dia 9, às 18 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.